Bom dia a todos. Agora o microfone está a funcionar. Agora sim. Bom dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Temos Mateus, Marcos e Lucas. O título do sermão para esta manhã, para as nossas crianças que têm a folha de apoio ao sermão, para acompanharem o sermão também e guardarem o ensino da palavra de Deus no seu coração, o título, crianças, é o seguinte: Maravilhados com a ressurreição. Maravilhados com a ressurreição. O texto é Lucas 24. Vamos ao último capítulo do Evangelho de Lucas. Nos reunimos nesta manhã para fazer memória e celebrar o acontecimento mais extraordinário de todos. Aliado juntamente com a crucificação, a ressurreição é o evento mais importante da história da humanidade e o evento mais importante de toda a eternidade. Conta-se a história que no primeiro domingo, depois dos trágicos eventos do 11 de setembro, milhares de pessoas nos Estados Unidos da América concorreram às igrejas com os seus corações aflitos. As igrejas ficaram cheias nesse domingo. Eles foram à igreja porque queriam respostas para o que tinha acontecido. Na Califórnia, na Grace Community Church, o pastor John MacArthur pregou nesse domingo na sua igreja. E começou assim o seu sermão. Estamos aqui neste domingo juntos para falar sobre um evento que mudou as nossas vidas, que mudou a forma como vemos o mundo e que irá trazer um impacto para o resto das nossas vidas, que vai moldar-nos. Esse evento é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é o mais importante para nós. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é o que dá significado à nossa vida. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa maior esperança. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é o que verdadeiramente pode transformar as nossas vidas e criar um grande impacto nas nossas almas, independentemente do que aconteça neste mundo. Independentemente do que aconteça nas nossas vidas. Bem, e é sobre isto mesmo, sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e sobre o poder desta mensagem e o impacto da mesma para todos aqueles que creem nela, é isto mesmo que eu espero que ocorra esta manhã. Eu espero que hoje, ao meditarmos sobre a ressurreição de Jesus Cristo, a tua vida seja transformada, as nossas vidas sejam renovadas e que não saiamos deste lugar da mesma forma como entramos. Nós já lemos o relato da ressurreição de Jesus Cristo. Não lemos tanto como eu gostaria. Ficámos pelo versículo 7 de Lucas 24. Vamos ler aquilo que faltou do relato da ressurreição de Jesus Cristo, do versículo 8 até ao versículo 12 de Lucas 24. Vamos ler sentados, porque teremos novas leituras ao longo do sermão da Palavra de Deus. E aí eu vou pedir a vocês que se coloquem de pé para ler a Palavra de Deus. Mas agora permaneçam sentados. E vamos ler à continuação, então, Lucas 24, do versículo 8 ao 12, porque já lemos os primeiros 7 versículos. Então elas, as primeiras testemunhas do sepulcro vazio, as mulheres, se lembraram das suas palavras, das palavras de Cristo. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas
aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até ao sepulcro e, abaixando-se, viu somente os panos de linho e retirou-se admirado do que havia acontecido. Primeiramente, então, olhemos para a ressurreição de Jesus Cristo. É este o evento mais importante que nos reúne aqui esta manhã, que celebramos. É este evento que trazemos à memória. É-nos descrito nos primeiros versículos do relato final de Lucas, do Evangelho de Lucas, deste primeiro volume do seu livro. O segundo volume é o livro de Atos. É-nos descrito então que as mulheres se encontraram com um túmulo vazio. Há um testemunho material. Há uma prova física, ou provas físicas, da ressurreição de Jesus Cristo. Um sepulcro vazio, a ausência do corpo de Jesus Cristo. Em 2019, eu tive a oportunidade de visitar o local que se diz que é o local do sepulcro de Jesus. Obviamente, não há como ter a certeza que é esse o local. E muito provavelmente, não é esse o local exato no qual o nosso Senhor Jesus Cristo foi sepultado. Mas vocês sabem, pela tradição cristã, é esse o local onde tu podes visitar o sepulcro e o sepulcro está vazio. Independentemente da exatidão do local de onde foi sepultado o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não sabemos, a realidade sim é que sabemos, é que não há nenhum corpo a apresentar e o sepulcro continua vazio. E a religião cristã apresenta o seu fundador ressuscitado. Enquanto Maomé é Buda, tu podes visitar o túmulo. O lugar onde os seus corpos jazem. O lugar de Jesus Cristo está vazio. Nestes primeiros versículos, nós temos várias evidências físicas, provas físicas, materiais, da ressurreição de Jesus Cristo. Algumas explícitas e algumas implícitas no relato do Evangelho. Primeiramente, no versículo 2 diz-nos que a pedra foi removida. Era uma pedra, segundo os historiadores, os teólogos, os comentadores bíblicos, uma pedra de cerca de 2 toneladas. Aliás, no outro dos evangelhos, as mulheres estavam preocupadas. Quem é que iria mover essa pedra? Quem é que iria abrir essa pedra? Quem é que as iria ajudar para poder entrar no sepulcro? Mas a grande pedra foi removida milagrosamente. Também, versículo 3 apresenta mais evidências implícitas, provas físicas da ressurreição de Jesus Cristo. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. Elas entraram porque não havia pedra. Elas entraram porque o selo romano foi quebrado. Agora, isto é muito importante. Violar um selo romano dava pena capital. Dava pena capital. E essa é mais uma evidência que não há selo romano, não há guarda romana. Vocês conhecem a história, o relato dos evangelhos. Já viram os filmes, tenho a certeza. Todos vocês, se não todos vocês, a larga maioria. Foi colocada guarda no sepulcro de Jesus. E aqui não há soldados romanos. Soldados romanos desapareceram, o qual também sair do seu posto dava pena capital aos soldados romanos. Por não cumprirem a sua missão. Várias provas físicas da ressurreição de Jesus Cristo. O selo quebrado, a grande pedra removida, o túmulo vazio. Não há corpo. A ausência da guarda romana. Mesmo apesar de muitas incontestáveis provas que nós temos nos evangelhos, de várias testemunhas de documentos históricos, e deixa-me dizer, se tu não acreditas na ressurreição de Jesus Cristo pelos documentos históricos que são apresentados diante de ti, não tens como reconhecer que Júlio César existiu, porque há mais provas da existência e da ressurreição de Jesus Cristo do que de Júlio César. Mas apesar das muitas incontestáveis provas, desde o início, muitos têm tentado
colocar em descrédito a ressurreição de Jesus. Isto foi desde o início, temos isso relatado nos Evangelhos. Primeiramente, inventaram a história que o corpo de Cristo foi roubado. O roubo do corpo de Cristo. Mateus 28, está aí a história. As autoridades, os líderes religiosos, disseram aos soldados romanos para inventar essa história. Também inventaram a história que as mulheres foram ao túmulo errado. Todas elas se enganaram, e não são apenas as 3 mulheres que são mencionadas aqui, havia outras mulheres. Todas falharam o túmulo, não é? De acordo a estas teorias ridículas. Também com a teologia liberal, herdada da Alemanha, da Europa, que tem contaminado o mundo e produzido a morte do testemunho cristão no mundo ocidental, a teologia liberal. Inclusive aqui em Portugal há alguns pastores que afirmam estas coisas. Pastores batistas. Que dizem que as mulheres tiveram uma alucinação juntamente com os discípulos. Jesus Cristo ressuscitou, mas na mente deles, não realmente em corpo. A teologia liberal que diz que também Jesus de facto não morreu, mas desmaiou na cruz. E posteriormente despertou na sepultura. Bem, todos esses argumentos, não é? Estas teorias, biblicamente, historicamente, elas são tão frágeis, tão ridículas, que facilmente elas devem ser descartadas por nós e devem ser completamente ignoradas. De facto, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. As provas físicas materiais, elas são abundantes. Qualquer historiador chega a essa conclusão. Para aquelas mulheres, no entanto, aquilo que vemos é que mesmo também diante das evidências materiais, de todas as provas que estavam diante delas, diz o texto no versículo 4 que elas estavam perplexas. Ou seja, elas estavam sem entender o que estava a acontecer. Lembremos que elas eram discípulas de Jesus Cristo. Lembremos que elas ouviram o ensino de Jesus Cristo. Lembremos que elas ouviram também que Jesus Cristo profetizou que era necessário morrer e ao 3º dia ressuscitou. Ainda assim, elas ignoravam completamente essa realidade. Elas não esperavam a ressurreição. De imediato, elas recebem, no versículo 4, um maior testemunho. Maior do que as provas físicas e materiais. É dado um testemunho a estas mulheres. É o testemunho da palavra de Deus por meio dos seus mensageiros. 2 anjos em forma humana. É relatado aqui, conforme nós já lemos. Reparem como os anjos confrontam aquelas mulheres, a incredulidade daquelas mulheres, as dúvidas daquelas mulheres, o esquecimento, a ignorância daquelas mulheres em relação à palavra, profecia e promessas de Jesus Cristo e das Escrituras. Versículos 5 e 6. Porque procurais entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Há um tom de ironia. Digo eu, e não fiquem ofendidos comigo, mas os anjos confrontam a sua incredulidade, dizendo, porque procurais entre os mortos aquele que já está vivo. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. É interessante que o testemunho e a proclamação da ressurreição de Jesus Cristo vai primeiro para os próprios discípulos de Jesus Cristo. E neste caso, as mulheres. O que prova que até os discípulos nunca tinham compreendido quando Jesus falou sobre a ressurreição. Nunca tinham compreendido realmente o porquê que Jesus veio. Qual a sua obra? O que é que ele tinha de cumprir? É por isso que o testemunho da ressurreição tem que ficar primeiramente evidente para os discípulos. E primeiramente aqui para estas mulheres discípulas de Jesus Cristo. Reparem que os anjos, em vez de apontarem para as provas físicas e materiais, que nós gostamos muito, os humanos, os anjos não se focam nas provas físicas e materiais, apontam para as Escrituras, para a palavra de Deus. As mesmas Escrituras que nós temos nas nossas mãos.
As mesmas Escrituras que vocês estão a ouvir esta manhã. O testemunho do próprio Cristo. A palavra de Deus é tudo o que necessitamos. Os anjos dizem, lembrai-vos de como vos falou. Jesus Cristo. Lembrem-se de como vos falou. A palavra de Deus é tudo o que nós necessitamos para esta vida e para a eternidade. Ela é suficiente para crer na ressurreição de Jesus Cristo. Ela é suficiente para conhecer a Deus. Ela é suficiente para a vida eterna. Ela é suficiente para nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo. Não necessitas de ir a Jerusalém para ir ver o sepulcro vazio. O testemunho maior, tu já tens recebido, nós já temos recebido da parte de Deus por meio da sua palavra. Só temos que crer. Só temos que crer. Lembrai-vos de como Ele falou. E ao longo do Evangelho de Lucas temos pelo menos 3 vezes que Jesus falou que era necessário morrer e ressuscitar. 3 vezes. Vocês não têm que abrir porque eu vou ler muito rápido por uma questão de tempo. Lucas 9, 22, Jesus disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e ressuscite ao 3º dia. Lucas 9, 44, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Lucas 18, 31 a 33, tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. O matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. É destas palavras que vocês se têm que lembrar. Versículo 7. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. É necessário. Esta expressão nas Escrituras aponta para, e nos Evangelhos, aponta para o agir soberano de Deus na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós não devemos ter a morte de Jesus Cristo como um acidente, como um infortúnio, mas sim como o plano soberano de um Deus todo-poderoso e amoroso que enviou o seu Filho para a salvação dos homens, para a salvação do seu povo, para nos conceder a reconciliação com Ele para todo o sempre. A morte de Jesus Cristo foi necessária. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado. A morte de Jesus Cristo foi necessária para a nossa salvação. E não haveria outra forma, e não há outro meio pelo qual o homem pode ser reconciliado com Deus. Tu não podes ser reconciliado com Deus pelas tuas boas obras. Tu não podes confiar nos teus méritos. Tu não podes entrar no céu pelo teu próprio esforço. Não podes ter esperança de vida eterna. Por quem tu és e por aquilo que tu fazes. A tua única esperança, a minha única esperança, tem que residir na morte de Jesus Cristo. Que Ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, em nosso favor, para satisfazer a ira de Deus, para o perdão dos nossos pecados e para assim estender-nos também o convite de todos aqueles que o aceitam e o recebem como Senhor e Salvador, para serem perdoados e reconciliados com Deus para todo o sempre. Não há outra forma de ser salvo. Não haveria outra forma. É por isso que a Páscoa é tão importante. É por isso que este fim de semana foi cheio de encontros de adoração, celebração e proclamação desta mensagem da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. É aqui que reside a nossa fé cristã. Se não cremos nessas coisas, não nos podemos afirmar cristãos. Se não cremos nessas coisas, nós não temos esperança de vida eterna. Se a ressurreição de Jesus Cristo não é uma verdade, então somos os mais infelizes dos homens, porque estamos enganados e abraçamos uma fraude. A mensagem da morte e ressurreição de Jesus Cristo é a mensagem que nós proclamamos, que nós cremos. É a mensagem que nós necessitamos, a única suficiente. Versículo 8. Elas depois de ouvirem os anjos, elas depois de serem apontadas para as Escrituras e serem relembradas das mesmas, elas se lembraram das palavras de Cristo. E foi aqui que elas creram. Viram como a apologética não salva ninguém? Viram como apresentar provas físicas e materiais é insuficiente?
Viram que a única coisa que salva é o poder da palavra de Deus, que dá fé. É por meio da pregação da palavra de Deus que a nova vida se produz em nós. Regeneração. É por isso que nós, como igreja, cremos na palavra de Deus. É por isso que este evento da pregação, do sermão, é o evento mais central na vida da nossa comunidade. Porque é o único que pode produzir verdadeira fé, assim como produziram naquelas discípulas. Elas creram, a palavra de Deus foi suficiente para libertá-las das suas dúvidas, dos seus medos, da sua confusão. E crerem na ressurreição de Jesus Cristo. Crerem nas palavras de Jesus Cristo. E reparem, elas não creram apenas emocionalmente, não foi algo apenas intelectualmente, impactou a sua vida, transformou a sua vida. Aquelas que começam este capítulo duvidando são aquelas que se transformam nas primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. No imediato, versículo 8. Versículo 9, peço desculpa. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. No imediato, elas correram para anunciar, para darem testemunho daquilo que tinham visto e ouvido. Elas foram as primeiras que celebraram a ressurreição. Elas foram as primeiras impactadas pela ressurreição de Jesus Cristo. Estas mulheres, os seus nomes nós conhecemos, de algumas, de 3. Há outras que não conhecemos, a Escritura não diz. Mas repara, foi mencionada aqui Maria Madalena. Nós sabemos que foi aquela que Jesus expulsou 7 demónios dela. Ela tornou-se uma seguidora fiel de Jesus. Ela esteve presente na crucificação, no sepultamento e na ressurreição. Quando todos os discípulos o abandonaram, Maria Madalena estava lá. Joana, também aqui mencionada. Ela é mencionada em Lucas capítulo 8, versículo 13. Era esposa de Cusa, administrador de Herodes Antipas. Era uma mulher de posição social elevada, que ajudava a sustentar o ministério de Jesus Cristo com os seus bens. Maria, mãe de Tiago. Provavelmente aqui é mãe de Tiago, o menor, um dos 12 apóstolos. Também chamada de Maria de Clopas, em João, capítulo 19, versículo 25. Possivelmente cunhada de Maria, mãe de Jesus. E outras mulheres, diz aqui o texto, elas foram as primeiras a testemunharem da ressurreição. E elas foram as primeiras a se tornarem testemunhas para outros da ressurreição de Jesus Cristo. Que grande privilégio. Mas nós vemos, no versículo 11, que o seu testemunho foi rejeitado. As tinham como loucas, em delírio, com alucinações, em psicose. Os discípulos. Aqueles que caminharam com Jesus 3 anos. Aqueles que ouviram a palavra de Deus repetidamente, resistiam a crer. Isto é algo admirável, diante de todas as evidências, diante de várias testemunhas credíveis, diante das próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, diante do testemunho destas várias mulheres, os discípulos ainda assim resistiram a crer na ressurreição. E nós somos prontos para apontar o dedo aos discípulos, mas nós fazemos igual também diante da palavra de Deus. Somos iguais. Não é de admirar que o mesmo de resistir a crer na ressurreição de Jesus Cristo continua a ocorrer com o homem da nossa época. Para eles, para a maioria dos homens e mulheres, nesta época, a Páscoa é sobre coelhinhos e ovos de chocolate. Não é sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Hoje estão a passar amanhã no shopping ou nas suas casas. Não têm nenhum interesse de adorar aquele que vive, aquele que ressuscitou dos mortos. O homem continua com o mesmo problema de resistir a crer na ressurreição de Jesus Cristo. Sabem porquê? Porque o Espírito de Deus é que tem que operar sobrenaturalmente para convencer os homens desta verdade. A salvação é uma obra espiritual, é uma obra sobrenatural. E mesmo nós também somos semelhantes aos discípulos. Mesmo nós, aqueles que já nascemos de novo, já temos um novo coração, temos uma profissão de fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu não sei vocês, mas eu reconheço isso no meu coração. Ainda somos
propensos a esquecer a palavra de Deus e a demonstrar falta de confiança nas promessas de Deus. Somos iguais. Somos feitos do mesmo pó, da mesma matéria. No entanto, até aqui neste relato trágico da resistência dos discípulos a crer na ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos ver e não ter dúvidas que o Senhor pode usar qualquer tragédia para o nosso bem. Pois até vemos esta resistência, esta incredulidade inicial dos discípulos, nós vemos depois a transformação que ocorreu neles. E é mais uma das provas para nós, se ocorreu essa transformação de incredulidade a estarem dispostos a entregar a sua vida por esta mensagem, a mensagem da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Aí vemos que verdadeiramente a ressurreição ocorreu, que eles viram, que são testemunhas oculares. Algo aconteceu. É o que vemos à continuação de Lucas 24. Até aqui nós temos um sepulcro vazio. Há provas materiais muito convincentes. Temos o testemunho das Escrituras. Até aqui. Mas ainda não há um corpo. Ainda ninguém tinha visto a Jesus Cristo ressuscitado. É preciso um corpo. É preciso testemunhas oculares da ressurreição. E é isto mesmo que agora vai acontecer. Por favor, coloquem-se de pé, por favor, para ler a palavra de Deus. Versículo 13 a 49. Vamos ler esse texto, é uma longa porção. Vamos ler por partes, está bem? Primeiramente até ao versículo 35. Diz assim a palavra de Deus. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou, do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu, és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nestes últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E eles responderam, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse, ó tolos, nécios, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram, fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, Pedro. Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Podem sentar-se, obrigado. Nós temos agora as testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo, do corpo glorificado, ressurreto de Jesus Cristo. Primeiramente, a aparição de Jesus aos seus discípulos, a 2 no caminho de Emaús. Podia ser muito bem um casal, nós não sabemos, e temos o nome de um deles, Cleopas. Eles iam para uma aldeia de Jerusalém para esta aldeia Emaús.
De acordo à distância que está aqui nas nossas Bíblias, ou pelo menos na minha tradução de 60 estádios, era uma aldeia bem próxima, cerca de 11 quilómetros. Naquele tempo, naquela época, era normal, por dia, andar 30 quilómetros. Nós estamos a contar os 10 mil passos, não é? Eles não tinham problemas com isso. Por dia era normal andarem 30 quilómetros. Obviamente, o que nós vemos aqui entre esses discípulos a contar, a morte de Jesus Cristo, o relato da ressurreição de Jesus Cristo, estava bem presente. Era a ordem de dia, principalmente entre os discípulos, e principalmente para com este grupo. Lembrem-se, Jesus não tinha apenas 12 discípulos, ou sem Judas Iscariotes 11. Tinha um grupo maior, em certa ocasião nós vimos 70. Talvez esses discípulos eram parte deste grupo maior e tinha outros além dos 70. Tá bem? O que nós vemos é que eles estão à conversa sobre estes acontecimentos. E Jesus começa a acompanhá-los, sorrateiramente, colocando o ouvido para ouvir a conversa destes mesmos. O próprio Jesus, diz o texto, o próprio Jesus, apareceu a estes dois discípulos. E é impressionante que escolhe dois discípulos para aparecer. Dois discípulos que iam a caminho numa aldeia, numa estrada solitária. Nós aqui vemos como Jesus ama de maneira especial todos aqueles que são seus. Não há favoritos. Não há favoritos. Ninguém fica para trás. Ele morreu por todos, os seus, as suas ovelhas, e todos eles são importantes. Inclusive para aparecer a apenas dois discípulos num caminho solitário. Jesus também é quem vai ao encontro daqueles que são seus. É Jesus quem toma a iniciativa. Foi Ele que desceu do céu para a terra. Foi Ele que veio para morrer em nosso lugar, em nosso favor. É Ele que também vai ao encontro daqueles que são seus para se apresentar e se revelar como Cristo ressuscitado. Nós precisamos de uma intervenção sobrenatural para nós crermos nesta mensagem. É Ele quem toma a iniciativa em favor dos pecadores. É Ele que o continua também a fazer desde o céu, ao interceder por nós. É Ele que continua desde o céu agora a preparar morada para nós. Tudo na nossa salvação depende dEle. Ele é a fonte e Ele é o sustento da nossa salvação. Reparem, o versículo 16 diz que apesar do próprio Jesus se ter aproximado deles e eles estarem presentes com Jesus, eles não conseguiam reconhecer que Ele era Jesus Cristo. Isto nós sabemos porque podemos ter uma melhor explicação porque é que eles não conseguiam entender que era Jesus Cristo, o ressuscitado. Ao longo deste capítulo também vamos ver quando Jesus aparece diante dos 11 e diante dos outros discípulos que estavam ali com os 11, eles também pensavam que estavam a ver um fantasma, um espírito. Eles não conseguiram reconhecer logo. Porquê? Porque o corpo glorificado de Jesus tem uma continuidade. Por isso é que ele diz, toquem as minhas mãos, toquem os meus pés. Há uma continuidade, mas também há uma descontinuidade. Marcos 16 diz que ele estava em outra forma. Nós não sabemos que forma é essa, nem sabemos como será esse corpo glorificado. Esse corpo glorificado que Jesus Cristo recebeu e que nós iremos receber também. É por isso que eles não o reconhecem. E claro, para o facto também que Deus ainda não tinha aberto os seus olhos para o reconhecerem. Lembrem-se, para vermos, compreendermos e crermos em Jesus Cristo ressuscitado, Deus tem que intervir primeiro. Deus tem que intervir primeiro. Deus tem que abrir os nossos olhos. Deus tem que mostrar a nossa glória. E é o meu desejo que Deus mostre esta manhã a glória do Cristo ressuscitado diante dos teus olhos, da tua alma. E tu possas compreender e crer de todo o teu coração nele. Versículo 17. Ele mete conversa com eles, sem ainda revelar a sua verdadeira identidade. Ele começa por convencê-los de todas as coisas que nós vemos por meio das Escrituras. Obviamente eles manifestam como se estavam a sentir, primeiramente, nós vemos aqui, não passemos em alto a condição em que se encontravam estes dois discípulos e todos os demais discípulos.
O seu Salvador tinha morrido. O seu mestre. O seu profeta. Eles estavam tristes. Versículo 17 diz-nos isto. As suas almas estavam abatidas. E aqui vemos também a consideração e como eles olhavam para Jesus Cristo. No versículo 18 a 21, eles relatam a vida de Jesus Cristo. Eles relatam a morte de Jesus Cristo. Eles relatam a crucificação de Jesus Cristo. Eles relatam quem foi responsável pela mesma, as autoridades religiosas. Não foram os romanos. Os romanos foi apenas o meio. Eles relatam também o sepultamento de Jesus Cristo. E com as seguintes palavras, eles dizem o seguinte: nós esperávamos que fosse Ele o que traria a redenção, a libertação a Israel. Nós esperávamos que fosse Ele. Eles tinham a Jesus Cristo como um grande profeta. Reparem o versículo 19. Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. É interessante que a primeira característica que eles apontam de Jesus Cristo é como profeta. Alguém que anuncia a veracidade da palavra de Deus. Mas mesmo assim, eles nunca compreenderam o que ele tinha profetizado sobre a necessidade da sua morte e ressurreição. Nunca tinham compreendido até aqui. Nunca tinham compreendido. E sem compreender a necessidade da sua morte e ressurreição, nós perdemos o principal. Da palavra de Deus, da mensagem de Deus, do Evangelho para nós. E esta manhã tu não podes perder o principal. Esta manhã nós não podemos perder o foco daquilo que verdadeiramente nós celebramos na Páscoa. É a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E tudo aquilo que as mesmas, a morte e a ressurreição, conquistaram para nós. Não podemos perder o principal. Eles perdiam. Eles estavam a chutar ao lado. Eles esperavam, falam aqui de uma redenção, de uma libertação a Israel. Eles aguardavam uma redenção, uma salvação, libertação nacional dos romanos. Não pessoal. Uma libertação nacional e não pessoal. Uma redenção material do domínio dos romanos. Mas não uma redenção espiritual das suas almas. E essa é a maior necessidade. Essa é a maior necessidade. Por isso é que foi necessário Jesus Cristo morrer. E por isso é que foi necessário o seu sacrifício ser provado diante de nós por meio da ressurreição. Para sabermos que o seu sacrifício foi aceito. E que o nosso Salvador vive. E que com Ele podemos ter vida também eterna. Versículo 22 a 24, eles relatam também os testemunhos oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Porque eles já estavam a ouvir esses testemunhos das mulheres. A voz já tinha percorrido os discípulos, Jerusalém. Mas mesmo assim eles ainda permaneciam na sua confusão e incredulidade com tudo o sucedido. Até que versículo 25, Jesus Cristo confronta a sua incredulidade. Reparem, ó tolos, nécios, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Este era o problema principal deles. Era não crer na palavra de Deus. Os profetas, os escritos, os salmos, Isaías 53, Salmo 16, Salmo 22. Não criam. Esse é o problema principal do homem. É não crer na palavra de Deus. A nossa maior necessidade não é de provas físicas e materiais. A nossa maior necessidade é crer na palavra de Deus. Ela é a única que nos pode dar salvação. A fé em Jesus Cristo e na sua palavra. Jesus Cristo confronta isso mesmo. Versículo 26 e 27. Reparem como aqui Jesus diz: novamente era necessário. Ou como está na minha tradução, não tinha de acontecer estas coisas. A morte e a ressurreição. Reparem como Cristo aponta para as Escrituras sobre a verdade da necessidade da sua morte e ressurreição.
Versículo 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. A palavra de Deus é o melhor remédio para a nossa incredulidade. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E esta é a minha esperança esta manhã, enquanto eu estou a pregar a palavra de Deus, que Deus te dê fé por meio da sua palavra e possas ter vida. Reparemos como Cristo também lidou com a sua morte. Era necessário. Ele não olhou para a sua morte como um acidente, uma tragédia, como um pobre coitado, mas como algo que tinha de sim ou sim de ocorrer. Foi para isso que ele veio. Ele nasceu para morrer. Foi para isso que ele veio. Reparem como Jesus se torna o grande pregador desta verdade. Versículo 27, por toda a Escritura, Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Moisés, escrito por Moisés, e todos os profetas que nós temos, o Antigo Testamento, Jesus Cristo foi por toda a Escritura apontando para Ele mesmo. Explicou-lhes, diz aqui a palavra de Deus, ou seja, tornou claro o sentido daquilo que foi dito, daquilo que foi ensinado, daquilo que foi exposto. Jesus Cristo foi o primeiro grande pregador expositivo da palavra de Deus. E um pregador expositivo sequencial de todo o conselho de Deus. E este deve ser o alvo de todo o pregador e deve ser o alvo de todos aqueles que frequentam uma igreja. Ouvir todo o conselho de Deus e vendo sendo revelado no mesmo a glória de Cristo. Em cada sermão, em cada pregação. Isto deve ser para vocês, crianças, e para todos nós como adultos. Para as crianças, nós não queremos vos apontar para Davi, que matou o Golias. Nós não queremos apontar para o herói Daniel. Nós não queremos apontar para Moisés, porque todos esses são heróis fracassados. Esses são os nossos heróis fracassados. O que nós queremos por meio das Escrituras e o que elas nos apontam é que nós necessitávamos, porque os nossos heróis, todos eles fracassaram. Mas o único que não fracassou foi Jesus Cristo. E por isso Ele é o nosso único Salvador. É Ele que nós temos que crer. É Ele a quem temos que adorar. As Escrituras apontam para Ele. Por isso o grande pregador Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: onde quer que eu encontre um texto das Escrituras, eu faço uma linha reta para a cruz. E se não achar um caminho, eu faço um. Porque um sermão sem Cristo é como pão sem farinha, não é pão. É por isso que nos círculos reformados, de igrejas reformadas, o lema é: se o teu sermão não tem Cristo, então não pregaste o Evangelho. Cristo é o centro das Escrituras, logo Ele deve ser o centro de todo o sermão, de toda a pregação fiel. Na continuação, ele se senta, recebe um convite de hospitalidade, senta-se à mesa com os seus discípulos. E é nesse momento, quando ele parte o pão, abençoa o pão, que os olhos deles, reparem o versículo 31, os olhos dele foram abertos e o reconheceram. Os olhos deles foram abertos. Deus abriu os seus olhos. Deus os despertou para verem a glória do Cristo ressurreto. Amados, eu volto a repetir, só podemos ver quem é Jesus, compreendê-lo e crer de todo o nosso coração se os nossos olhos forem abertos. E eu desejo que Deus tenha misericórdia de ti, que possas ver a glória do Cristo ressurreto esta manhã. Eis os efeitos da palavra de Deus. Versículo 32. Reparem. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando Ele nos falava e nos abria a Escritura? Nos ardia o coração, a alma. Este é o poder da palavra de Deus. Quando foi a última vez que tu ouvires um sermão e a palavra de Deus, o teu coração ardeu? Te consumiste por dentro. Tiveste a vontade de chegar à tua casa, correr e derramar-te em lágrimas, em confissão de pecado, em louvor, em adoração. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez? Se não sentimos nada, há uma grande advertência para nós. Se não sentimos nada, é porque eventualmente aconteceu duas coisas. É porque nós não estamos a ouvir um sermão centrado na palavra de Deus, em Cristo Jesus, pelo poder do Evangelho. Ou então, porque tu não tens o Espírito de Deus. Mas uma dessas coisas aconteceu.
Não sentir nada é somente uma característica dos mortos. Os vivos sentem. Ele continuou a ensinar as Escrituras, a abrir as Escrituras para ele. É o que diz o versículo 32. E reparem o que aconteceu. E na mesma hora, levantaram-se. O impacto de crer no Cristo ressurreto. O impacto de nascer de novo. O impacto de ser transformado por esta mensagem. Na mesma hora, foram anunciar que o Senhor ressuscitou. Depois das mulheres, mais 2 discípulos se tornam testemunhas com convicção da ressurreição. E é por isso que temos o texto de 36 a 49, que agora Jesus vai aparecer aos seus discípulos. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse: porque estáis angustiados e porque surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque o espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele o pegou e comeu na frente deles. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei. Estando ainda convosco, era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. E que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos do poder. Não é interessante ver aqui que agora aparece aos 11, aos apóstolos? Reparem, aqueles que o abandonaram no momento da sua maior necessidade. Um deles o negou 3 vezes com blasfémia, Pedro. As primeiras palavras que Jesus Cristo tem para eles é: paz seja convosco. Nenhuma crítica, nenhuma repreensão, apenas abundância de misericórdia, compaixão, bondade e amor. É este o nosso Senhor. Que amoroso Senhor e Salvador nós temos. Que misericordioso para com miseráveis pecadores como nós. Paz seja convosco. Nos lábios de Jesus não podemos olhar para esta expressão, paz seja convosco, como uma mera saudação. Porque Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 14, que Cristo é a nossa paz. Que Ele é a única fonte e meio para a nossa reconciliação com Deus e com o povo de Deus. De todos os povos fez um só povo. É isto que eu olho e celebro esta manhã, de ver aqui várias nações, etnias reunidas por meio da paz de Cristo. Eles não podiam acreditar no que estavam a ver, pensavam que era um fantasma que estava diante deles. Jesus Cristo sabia a situação em que estava a sua alma, abatida, angustiada, agitada, com dúvidas. Versículo 38, ele menciona isso mesmo. Ele é um Salvador que conhece a condição de cada um dos corações daqueles que são seus. Ele não é indiferente, ele não ignora, ele conhece o teu coração. Aquilo pelo qual tu estás a passar. As tuas dúvidas, os teus medos, as tuas crises, mesmo que ninguém conheça, Deus conhece. Deus está ali contigo em casa quando estás a chorar na almofada. O Senhor está a olhar para ti. O Senhor sabe a tua luta, o peso, a angústia. Ele conhece cada um dos seus. E Ele apresenta para eles algo que será transformador. E é o mesmo que é para nós. Novamente agora para eles, Ele apresenta as provas da ressurreição corpórea dele, materiais. As suas mãos, os seus pés, toquem. E se vocês ainda pensam que eu sou um espírito, então, por favor, deem-me um peixe assado para comer. Até os detalhes que Lucas dá-nos aqui. Ele comeu à frente deles para mostrar que Ele é o Deus homem para toda uma eternidade. Que Ele continua a ser carne e sangue por toda uma eternidade, mas carne e sangue glorificada. Essa será também a nossa realidade. Eles estavam admirados com tudo,
sem acreditar, por causa da alegria, diz o versículo 41, e é estranho, não acreditavam por causa da alegria daquilo que estavam a ouvir e a ver. Nós temos uma expressão para isso, não é? É bom demais para ser verdade, não é? Esse era o sentimento dos discípulos. Era bom demais para ser verdade. E tal como fez com as mulheres primeiras provas físicas, agora vem o testemunho superior das Escrituras. Novamente, versículo 44 a 49, o Senhor usa as Escrituras para lhes abrir o entendimento, para compreenderem quem Ele é, a sua morte e a sua ressurreição. É o versículo 45 que diz isso mesmo. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. Nós dependemos do Espírito Santo para tudo. Para ver a Cristo, para entender a palavra de Cristo, para sermos suas testemunhas a todas as nações. O homem natural não consegue entender as coisas espirituais sem que primeiramente a sua cegueira espiritual seja curada e que o seu entendimento seja aberto de uma maneira sobrenatural, como o dos discípulos foi. Esta semana estava a ouvir um sermão de Paul Washer, numa das mais recentes conferências dele ali na conferência Shepherd. E ele falando para os pastores, ele fala isso mesmo, a nossa pouca dependência do Espírito Santo, começando nos pastores e pregadores. Porque somos hábeis, estudiosos da Escritura, nos dedicamos horas e horas, mas quase sem nenhuma oração. Não dependendo do Espírito Santo. E Paulo Washer disse em certa altura no sermão, estavam ali mais de 3.000 pastores presencialmente a olhar para ele. Ele diz, é por isso que vocês pregam 3.000 sermões e só uma alma se converte. Enquanto Pedro pregou um só sermão e 3.000 almas se converteram. O cristianismo é uma mensagem do poder do Espírito Santo, não é dos homens. Não podemos fazer esta obra na nossa própria força. Nem crer, nem testemunhar, nem pregar na força da carne. Mas unicamente no Espírito Santo. Usando a palavra de Deus. É isso que nós somos, versículo 48 e 49. Ele diz que nós somos testemunhas. Vós sois testemunhas destas coisas. Vós têm que pregar a mensagem da morte e da ressurreição. A minha morte e a minha ressurreição. Versículo 47, reparem. E que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Amados, nós conhecemos a ressurreição. É a nossa responsabilidade anunciá-la a este mundo. Não só como ontem nós estivemos a fazer, mas por onde andarmos. À nossa família, aos nossos filhos, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho. Nós somos testemunhas dessas coisas. Temos que anunciar a todos. A todas as nações. A palavra para testemunhas aqui é a palavra mártis. A palavra que nós usamos para mártires. Temos de dar testemunho da morte e ressurreição de Cristo. Mesmo que isso implique nós virarmos mártires. Eu sei que esta é uma realidade que nós no mundo ocidental não conhecemos e está longe de nós. Fomos comissionados para uma missão, mas reparem que não fomos abandonados nessa missão e não é para cumprirmos a mesma na força da nossa carne. Versículo 49, envio sobre vós a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? Joel capítulo 2 fala dessa promessa. Deus derramará o seu Santo Espírito e profetizarão em meu nome por meio do Espírito Santo. E terminamos com a ascensão de Jesus Cristo. Reparem versículos 50 a 53. Então os levou até Betânia e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. A ascensão de Jesus Cristo, olhando para os seus discípulos e abençoando. Isso não é uma coisa pouca. Lembrem-se também das palavras do apóstolo Paulo. Ele vos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais.
Versículo 51. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Efésios 4, 9 e 10, o apóstolo Paulo também diz que aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de que pudesse encher consigo mesmo em toda a parte todas as coisas. Aqui vemos o registro quando Cristo chegou no céu. Ele foi para o lado direito de Deus, para a destra de Deus, o lugar mais alto e exaltado. O que significa, ele sentou também, o que significa que o seu trabalho foi consumado. Ele foi para o céu para cumprir a sua promessa a nós. Ele foi para preparar-nos lugar. Ele foi para, como sumo sacerdote, interceder por nós no lugar santíssimo. E ele foi para o céu voltar para o seu lugar de glória para sentar-se no trono, porque Cristo já reina hoje. Reparem, os discípulos entenderam esta realidade. Versículo 52, a resposta foi adoração. Eles voltaram com grande alegria para Jerusalém e estavam continuamente no templo bendizendo a Deus. Quem verdadeiramente compreende a ressurreição, quem é Jesus Cristo, o que Ele vê, quem verdadeiramente creu, é impactado de tal forma que se torna um verdadeiro adorador. Em espírito e em verdade, de forma contínua e alegre. Alegre, não é por obrigação a fé cristã. Não é para ganhar algo porque já ganhamos tudo em Cristo Jesus. É alegria estarmos aqui. É a nossa admiração por Ele. É o amor, é a adoração. É genuína. Porque verdadeiramente entendemos o Evangelho. E reparem como a verdadeira adoração é acompanhada de obediência. Voltaram para Jerusalém, como Jesus Cristo tinha dito para eles fazerem. Vão para Jerusalém e esperem lá pelo poder de Deus. Obediência é uma das marcas do verdadeiro adorador. Não podes ter a certeza que és um verdadeiro adorador se a tua vida não é marcada por obediência a Jesus Cristo e à sua palavra. E reparem, estavam continuamente no templo. Eis o impacto da ressurreição. Aqueles que amam verdadeiramente a Jesus Cristo. Aqueles que creem na morte e na ressurreição de Jesus Cristo anelam estar na presença de Deus e com o povo de Deus para o louvarem continuamente, porque essa será a sua realidade por toda uma eternidade. Que nós possamos examinar o nosso coração. Se verdadeiramente a ressurreição de Jesus Cristo traz esse impacto nas nossas vidas e almas. Lucas termina o seu Evangelho. Ele começou o seu Evangelho com o nascimento de Jesus e termina com a ascensão de Jesus. Começou com Jesus a vir à terra, termina com Jesus a ser levado para o céu. Começa com Jesus Cristo a encarnar e termina com Jesus Cristo a ser exaltado. Começa com louvor, com o cântico de Maria, com o louvor de Zacarias, de Simeão, de Ana, dos anjos. E termina da mesma maneira que começa, com o louvor daqueles que o viram partir para o céu exaltado, os seus discípulos. O Evangelho de Lucas também termina com a grande comissão. Vós sois testemunhas destas coisas. E é interessante que o segundo volume de Lucas, o livro de Atos, que estão juntos esses dois volumes, nós é que pensamos neles separados. Ele começa o livro de Atos da mesma maneira que termina o Evangelho de Lucas, com o cumprimento da grande comissão. O Espírito Santo vem, os discípulos anunciam ao Cristo ressuscitado a todas as nações, nas mais diferentes línguas e idiomas que se reuniram ali no dia de Pentecostes. Amados, estes detalhes são intencionais para nós também. Se somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, pelo menos duas coisas nós temos de estar a fazer. Nós temos de ser verdadeiros adoradores. Continuamente manifestando alegria e obediência a Ele. E nós devemos estar a ser fiéis testemunhas de quem Ele é, da sua morte e ressurreição. Nos foi dada uma missão, que não é nossa missão, mas temos o prazer e privilégio de cumprir. Anunciar a Jesus
ressuscitado a todas as nações. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis até aquele dia em que nós seremos novamente unidos com Ele para todo o sempre e o adoraremos por toda uma eternidade. Continuemos a adorar o Senhor. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela esperança maravilhosa que nós temos na mesma, Senhor. Como ela é suficiente para nós querermos, amarmos, desejarmos Jesus Cristo mais e mais, Senhor. Que Tu nos possas levar a uma maior consagração, uma maior adoração contínua, Senhor. A uma obediência alegre à Tua palavra, aos Teus mandamentos, a viver para Te agradar, servir, Senhor, e adorar-Te, Senhor. Também, Pai, que este fogo nos nossos corações, por entendermos o Evangelho, por entendermos a Tua graça e misericórdia para conosco, nos ajude, Pai, a sermos constrangidos para sermos Tuas testemunhas a este mundo que necessita de ouvir sobre o Teu Filho, sobre a morte, sobre o perdão dos pecados, sobre a necessidade de arrependimento e sobre a ressurreição. Que Jesus Cristo, Ele é o Salvador que vive. E, Senhor, que por meio de nós, Cristo seja glorificado e conhecido pelo poder do Teu Santo Espírito em nós, na Tua Igreja. Amém.